Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Dá-me a tua bênção, mãe, para que eu faça todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat, Deus é tudo e eu sou nada. Pai, eu te amo. Meditação do tema do dia 30/10, modo de triunfar nas provas. Continuando como que havia começado, o sentia dentro de mim. O abraçava, o estreitava e lhe dizia: Amado bem, veja como nossa separação tem sido amarga. E ele me dizia: É nada o que você passou, prepare-se para provas mais duras. Que Jesus está falando, né? Que nada do que a gente passa, ele está falando assim, é nada o que você passou, né? É muito pouco ainda, né? Para estar questionando, né? Prepare-se para provas mais duras. Por isso que eu vim, para dispor o seu coração e fortalecê-lo. Agora você vai me contar tudo o que passou, suas dúvidas e medos, todas as suas dificuldades, para poder ensinar-lhes como comportar na minha ausência. Como comportar na ausência que você sentir de Deus, né? Que você achar que Deus não está ali, né? Nas dificuldades, nas provas, nas cruzes. E você achar que Deus não está ali, mas Deus está ali pertinho, né? Deus sempre está perto da gente, Deus sempre está no nosso interior, na nossa vida. Porque nós somos como Deus, né? Nós fazemos a vontade de Deus. E Deus quer que sejamos como Ele, né? Então eu narrei minhas tristezas dizendo: Senhor, olha, sem ti eu não tenho conseguido fazer nada de bom. Fiz a meditação toda distraída, feia, tanto que não tenho espírito para oferecer a você. Aqui a Luísa narrou, né? Aqui nesse trecho a Luísa narrou as tristezas dela, né? E ela sentiu como nós estávamos sentindo, né? Que nós estávamos sentindo, né? E eram as nossas paixões, né? Sentindo que nós estávamos fazendo algo de errado. Que nós estávamos fazendo algo de errado. E era só as paixões. Era só as paixões. Fiz a meditação toda distraída, feio, tanto que não tenho espírito para oferecer a você. Na comunhão, não pude passar horas inteiras, como quando te sentia. Me via sozinha, não tinha ninguém para me entender. Me sentia vazia de tudo. A dor da sua ausência me fazia provar agonias mortais. Minha natureza queria ser despachada, e em breve, para fugir daquela dor. Então aqui a gente vê, né, claramente, que a criatura, muitas das vezes, ela quer fugir da dor, do sofrimento, das agonias, das tribulações, né, das cruzes, né, melhor dizendo. A criatura quer fugir das cruzes. E nós temos o conhecimento que Deus nos deu da divina vontade e nós sabemos que tudo que nós passamos na nossa vida, tudo que acontece ao nosso redor, nós temos de ter um olhar divino, né? Nós temos que ter um olhar de Deus. Eu sou muito grata a Deus por Deus sempre estar me mostrando isso, trazendo luzes para iluminar, né, as nossas mentes e nós reconhecer como os acontecimentos à nossa volta ali, Deus está ali, presente, que Deus está ali
lhe cutucando e dizendo, é eu que estou aqui, olhe para mim, olhe para mim. E você olhando, né, para si mesmo, olhando para o outro, querendo fazer tudo para o outro, e Deus está ali dizendo, ó, é eu que estou fazendo isso, é eu que estou aqui, olhe para mim, minha filha, não é? Sempre é assim. E a gente, né, com as nossas paixões, não conseguimos perceber, né? E às vezes a gente não percebe, né, essa presença de Deus ali naquela situação. E, e nós temos que ser conhecedores disso e sabemos que quando nós damos a nossa vontade para Deus, nós aceitamos a vida de Deus, nós aceitamos o sofrimento de Deus, nós aceitamos as cruzes, porque foi isso que Deus passou. Deus passou só sofrimento, Deus sofreu. Então nós somos como Deus, nós vamos sofrer, mas nós vamos aceitar o nosso sofrimento com resignação, com amor. Nós vamos aceitar a nossa cruz. Nós vamos aceitar a nossa cruz, né? A ausência me fazia provar agonias mortais. Minha natureza queria ser despachada. Que ela queria, como é que se diz? Ela não queria o sofrimento, né? Queria correr do sofrimento. E às vezes a gente faz isso, né? Pareceu que eu não estava fazendo nada, além de perder tempo. E o medo que ao voltar tu me castigaria por não ter sido fiel. Às vezes a criatura, né, acha que não está sendo fiel a Deus, né, que está fazendo tudo errado, que está com a vontade humana, e não é, às vezes é a vontade divina mesmo, né? É a vontade divina, mas a gente, às vezes, ainda não conseguiu morrer para tudo, né? Cada dia é uma morte, cada dia é uma morte, e você vai morrendo cada dia para tudo. Cada dia você vai morrendo para cada coisa, né? Para cada situação, você vai reconhecendo. E Deus vai fortalecendo o seu espírito e você vai conseguindo reconhecer que em tudo Deus está ali, né? Em cada situação. Fugi daquela dor muito mais do que me pareceu que eu não estava fazendo nada além de perder tempo. E o medo que ao voltar tu me castigasse por não ter sido fiel, então eu não sabia o que fazer. Além disso, a dor que tu estás sendo, a dor que tu está sendo continuamente ofendido. Sempre com aquele pensamento, né, que está ofendendo Deus. Ah, Senhor, será que eu estou te ofendendo dessa forma? Às vezes não é nenhuma situação, às vezes a gente vai falar, né, com a pessoa, dar um conselho, que Jesus está falando na boca da gente, a gente vai dar um conselho, mas a gente ainda fica naquela dúvida, que não devemos ficar. Jamais, a gente não pode ficar na dúvida, a gente tem de ter a plena convicção e a certeza que é Deus que está mandando, que é Deus que está querendo que você fale, que é Deus que está falando na sua boca. Você falar com firmeza e pronto, é Deus. Tudo é Deus, você vive para Deus, você é Deus. Então você não tem que ter dúvida se foi você que falou e não ficar com esse sentimento. Ficar com esse sentimento, né? Com esse medo de ofender. Não. Quando você falar, vai ser Deus que vai mandar você falar. E quando você calar também vai ser Deus que quer você calado. E não ter medo de estar ofendendo. E quando Deus quiser, Ele vai falar. Você vai agir, pronto. Você falou e ali você vai ficar quieto, pronto. Foi Deus que quis. E que sem saber como antes me ensinava a fazer esses atos de reparação. Essas visitas ao Santíssimo Sacramento. Essas visitas ao Santíssimo Sacramento. Pelas ofensas que tu recebes. Então me diga, como devo fazer? E ele me instruindo benignamente, ele me dizia: você tem feito mal por estar tão perturbada. Não sabe que eu sou o espírito de paz? Então o mal é esse, né? O mal maior que cometemos é esse, de ficar perturbada com as situações e com as coisas, ou às vezes com a fala da gente, né? De nos perturbar com algo que a gente falou, de achar que tem ofendido a pessoa. Mas não, como eu falei aqui anteriormente, a gente não tem de ficar perturbado com nada, porque tudo é vontade de Deus. E não temos que nos perturbar diante de situações, ficar perturbado com a situação que acontece. Porque às vezes na perturbação você vai ver tudo errado na vontade humana, vai ver tudo errado com os olhos humanos. E nós sabemos que quando olhamos com a vontade humana, com olhos humanos, a gente vê tudo errado, tudo é treva, tudo é sem saída, tudo
Nada tem solução. E a partir do momento que você olha com olhos de Deus, com olhos divinos, com a vontade de Deus, você percebe que ali é Deus. É Deus que está lhe ensinando alguma coisa com aquela situação. É Deus que está lhe trazendo algo e a gente tem de aceitar. Quando nós damos o nosso sim para Deus, quando nós damos a nossa vontade, foi isso que a gente fez. A gente falou para Deus que a gente aceitava tudo, não é isso? Que nós aceitava tudo, nós aceitava as cruzes, nós aceitava tudo. E é isso que a gente tem que fazer cada dia. Aceitar tudo que Deus mandar. De bom ou visto como não tão bom, né? Que não é ruim, nada é ruim. Tudo Deus está ali. A gente, com nossa vontade, às vezes humana, com nossas paixões, que não conseguimos reconhecer que é Deus, que é a presença de Deus, que aquela situação é Deus. Só que temos que olhar com um olhar diferente e nunca ficar perturbado com nada. Não sabe que sou eu, o espírito de paz? É isso. Deus é o espírito de paz. Ele é o espírito de paz. E a primeira coisa que te recomendo é não perturbar a paz do seu coração. Nunca perturbar a paz do coração, né? Não quero que você pense sobre isso ou aquilo, como é ou como não é, fazendo em ti mesmas chamas de distrações. Pelo contrário, quando você está nesse estado, a primeira coisa é que se humilhes. Em qualquer situação que estivermos, a primeira coisa que temos é que nos humilhar. Sempre, né? Temos que nos humilhar, temos que ser simples, né? Temos que ser simples, né? E reconhecer as nossas fraquezas, as nossas debilidades, né? E é isso que nós somos. Nós somos um nada. Então nós temos que reconhecer que nós não conseguimos tudo, nós não conseguimos tudo não, nós não conseguimos nada, que quem faz em nós é Deus. E tudo é no tempo dele, na hora dele. Não precisamos querer passar por cima de tudo, querendo resolver, que a gente não consegue. Quem resolve tudo é Deus. É Deus que vai resolver e na hora dele. Por isso que a gente tem que estar sempre resignado, a gente tem que estar sempre ali, ó, amando só a Deus, olhando só para Deus e vendo só Deus em tudo. Confessando-se merecedor dessas penas. Pelo contrário, quando você estiver nesse estado, a primeira coisa é que se humilhe. A primeira coisa que Deus quer de cada um de nós é que nós se humilhemos, confessando que nós somos merecedores disso. Que tudo que acontece, a gente agradecer a Deus e olhar para Ele e dizer, Senhor, obrigado. Eu sou merecedora disso. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. E agradecer. Olhar com gratidão para Deus, para as situações, para tudo. E agradecer a Deus por aquela situação. É isso que temos que fazer, não temos que ver aquela dificuldade e ficar perturbada com aquilo. É agradecer a Deus pela situação, né? Sempre. Aí aqui fala, né? A primeira coisa é que se humilhe, confessando-se merecedor dessas penas, pondo-se como humilde cordeiro na mão do carrasco. Humilde cordeiro na mão do carrasco, que enquanto o matas, lhe lambe as mãos. Então, você, enquanto se vê espancada, abatida, sozinha, você se resignará às minhas santas disposições. E é isso, enquanto a gente se sentir abatida, espancada, humilhada, a gente vai ter de ter aquela disposição para Deus, de estar agradecendo a Deus, né? Porque a gente nunca está sozinho, Deus está ali do nosso lado. Deus está ali do nosso lado, nós não precisamos dar atenção de ninguém. Nós não precisamos, né, da atenção de alguém, de elogio. Nós não precisamos de nada de fora, porque o mais nós temos, que é a presença real de Deus no nosso interior, na nossa vida, né? Porque Deus pede aqui que a gente se humilhe, é isso que Ele quer. E que nós seremos esse humilde cordeiro nas mãos do carrasco, né? E enquanto Ele mata, lhes lambe as mãos, né? Mesmo que alguém venha fazer o mal contra a gente, e venha falar coisas que talvez não sejam agradáveis, mas a gente vai estar ali resignado de tudo, a gente vai estar ali com o amor de Deus. E a gente não vai olhar para aquela situação como ruim, a gente vai ver Deus naquela situação, né? Sempre. A gente vai ver Deus.
Você, enquanto a matas lambe as mãos, então você, enquanto se vê espancada, batida sozinha, você se resignará às minhas santas disposições. É porque é de Deus, né? Você se resignará às minhas santas disposições. O que Deus está dispondo para você? O que é que Deus está dispondo para mim? É aquela situação difícil que eu estava passando, né? Aquela situação por permissão de Deus, né? Permissão de Deus. Deus permite que situações venham a acontecer. Mas a gente já tem aquele entendimento e ainda fica batendo cabeça, né? Já tem a vontade de vir, ainda fica sem saber. Ainda fica sem saber o que é que está acontecendo. Mas graças a Deus, cada momento a gente vai tendo luzes, né? E vai aprendendo na vontade de Deus, o que realmente é a vontade de Deus, o que realmente significa a divina vontade. A gente vai aprendendo, cada dia mais a gente está aprendendo. Aí a gente consegue ver tudo com outro olhar, né? O nosso olhar, o nosso pensamento, a nossa disposição, tudo muda para o divino. Aí ele fala, você se resignará às minhas santas disposições, me agradecerá de todo o coração, beijarás a mão que te bate. Mesmo que alguém possa vir para te bater, né? Você vai né, beijar, né? Você vai beijar a mão que te bate, reconhecendo-se indigna dessas dores. Reconhecendo-se indignas dessas dores, então você me oferecerá aquelas amarguras. A gente nunca tem de se achar indigno de um sofrimento, né? Nunca tem de se maldizer de um sofrimento, de uma situação, de uma dor. A gente nunca tem, jamais de ter esse pensamento. Se achar indigno de uma dor, de um sofrimento, de uma doença, não. Nós estamos dispostos a aceitar tudo que Deus nos der, tudo que Deus nos permitir, né? Tudo que Deus nos permitir, nós temos que ter essa disposição para receber e agradecer a Deus de todo o coração. E nunca se sentir indigno, né, dessas dores, jamais. A gente pode se sentir indigno dessas dores. E essas dores nós vamos oferecer a Deus. Nós vamos oferecer a Deus essas amarguras, essas angústias, assim, reparação, né? A todo pecado, por toda criatura, por toda a alma. Só oferecer a Deus por tudo isso, né? Então você oferecerá aquelas amarguras, angústias e tédio, pedindo que eu aceite isso como sacrifício de louvor. Então, o sacrifício, né, para Deus, a gente aceita aquilo como sacrifício divino, né? Todas as nossas dores, todas as nossas angústias, todos os nossos problemas, todas as nossas debilidades e dificuldades. A gente vai oferecer a Deus. E com muita satisfação, né? Agradecer a Deus por tudo. E nunca ficar angustiado com nada. Nunca, nunca, nunca. Aceitar como sacrifício de louvor, né? De satisfação. E de reparação pelas ofensas, né? Que todos fazem a Deus. Ao fazer isso, sua oração se elevará diante do meu trono como incenso perfumado. Ferirá meu coração e atrairá novas graças e novos carismas para você. Então Deus sempre está dando graça por aceitarmos sem reclamar, né? Por nós reconhecer que é vontade de Deus. Por nós ter aquele olhar divino, né? De reconhecer que é Deus que quer aquela situação, que é Deus que está permitindo. E olhar e agradecer, e jamais reclamar, ficar achando indigno daquela situação, daquele problema. Por quê? Por quê, né? Porque o humano, ele reclama muito das situações. E às vezes o humano usa até um termo de dizer, por que comigo isso? Se acha indigno e não acha merecido daquela situação, né? Porque o humano,
ele não aceita as cruzes, ele não aceita os problemas. Tá aí a grande diferença, né, da vontade divina para a vontade humana. Por quê? Porque nós, conhecedores da vontade de Deus, nós sabemos que nós temos que aceitar tudo. Às vezes a gente fica questionando, fica ali batendo cabeça sem saber o que está acontecendo, sendo que é a vontade de Deus, né? Que é a vontade de Deus. E a gente tendo esse conhecimento, às vezes ainda cai nisso, né? Ainda cai nessas coisas de ficar pensando bobagem, né? A gente sabendo que ali é a vontade de Deus. Que é o que Deus fala, né? Que depois que a gente pedindo que ele aceite isso como sacrifício, que esse sacrifício que nós faz é para Deus, é por Deus, é sempre tudo para Deus. Isso vai, ao fazer isso, sua oração se elevará diante do meu trono, diante do trono de Deus, né? Como incenso perfumado, ferirá o coração de Deus e atrairá novas graças e novos carismas para você. O demônio vem de ti, humilde e resignada, toda abismada em seu nada, não terás forças para se aproximar. Tá vendo? Porque muitas vezes as situações, a pessoa vai ver como uma situação assim que... porque a gente vê muito mãe falando, né, que é uma tentação do demônio, que é essas coisas, né? Sempre deve se olhar como tentação do demônio, como laço do demônio, como essas coisas. Só que quando aqui a gente se humilha, a gente se resigna mesmo, toda abismada em seu nada, a gente vemos que nós somos um nada mesmo. O demônio não terá forças para aproximar. Eis que você pensou que estava perdendo para grandes aquisições. Que a gente nunca perde por fazer a vontade de Deus, nós sempre ganhamos. Por fazer sempre a vontade de Deus sem questionamento e sem impor nada. A gente tem de aceitar tudo. Em relação à comunhão, não quero que você lamente do que não sabe. Se deve saber que é uma grande sombra das dores que sofri no Getsêmani, como será quando eu fizer participantes dos flagelos, dos espinhos e dos cravos. Os pensamentos dos sofrimentos maiores te fará sofrer com mais ânimos as penalidades menores. Portanto, quando na comunhão você se encontrar sozinha, agonizante, pense que eu te quero um pouco em minha companhia, na agonia de horto. Portanto, fique junto a mim e faça uma comparação entre suas dores e as minhas dores. Aqui, diante de uma situação, as nossas dores, às vezes a gente acha que o sofrimento é grande, não chega nem perto das dores que Jesus sentiu, né? Das dores que Jesus sentiu, as dores que Jesus sentiu, né? Jesus agonizante. Que ele está falando aqui, portanto, quando na comunhão você se encontrar sozinha, agonizante, pense que eu te quero um pouco em minha companhia, na agonia de horto. Portanto, fique junto a mim e faça uma comparação entre suas dores, a gente fazer uma comparação entre as dores da gente, os problemas da gente e as minhas, e as dores de Jesus. Olha, você sozinha privada de mim e eu também só, abandonado pelos meus amigos mais fiéis que estão sonolentos. Portanto, fique junto a mim e faça uma comparação entre suas dores e as minhas. A gente faz uma comparação do sofrimento da gente de Jesus, né? Que ele sofreu no Getsêmani, que ele suou água e sangue. E as dores, só de imaginar a gente, né, já sofre junto, porque a gente sabe o tamanho das dores, ou não chega nem perto. Que dor que a gente já sentiu, para pelo menos ter uma comparação. Nenhuma, né? Nenhuma dor. Nenhuma. E às vezes somos muito ingratos, né? Das vezes, talvez em algum pensamento, não na vontade divina, que a gente não tem esses pensamentos de achar que a gente não merece. Por isso que às vezes a gente tem de olhar, e porque às vezes a gente, como falou das paixões aí, né? Que a gente fica com esses pensamentos, mas nunca se achar indigno do sofrimento, porque nada é comparado ao sofrimento que Jesus sofreu, né?
Nada é comparado. E não, Jesus é que está falando, eu também sou abandonado pelos amigos mais fiéis que estão sonolentos, deixando sozinho até pelo meu divino Pai. Que a criatura deixa muito Deus sozinho. Deus muito faminto, né? Porque nós mesmos, quando nós deixamos de fazer uma meditação, quando nós deixamos de entregar algo para Deus, que é o que nós fazemos para Deus. Tudo que nós fazemos aqui é voltado para Deus. Nós temos que ser fiéis a Ele, né? Nós somos esse amigo de Deus, nós somos esse colo que Deus repousa, esse interior que Deus repousa, né? Nós temos que ser essa própria cruz, a Deus se deitar, né? Pelos meus amigos mais fiéis que estão sonolentos, deixando sozinho até pelo meu divino Pai. E também no meio de uma dor amargíssima, cercado por cobras, víboras e cães raivosos, que eram os pecados do homem. Que Jesus fica sozinho. Esse sozinho aqui é isso, é o abandono, né, que a criatura faz, né, com Deus. A criatura cometendo suas próprias, fazendo suas próprias vontades, né? Fazendo suas próprias vontades, tendo suas próprias opiniões, não vivendo voltado para Deus, cometendo pecados, né? Ferindo, né, a Deus, ofendendo a Deus. E por isso que nós temos que ser fiéis, estar aqui para reparar, né? Por todas essas criaturas, por todas essas almas que ferem a Deus. Aí é que ele fala que cercado por víboras e cães raivosos, que eram os pecados dos homens. E onde estavam também os seus, que fizeram a parte deles, porque me parecia que eles queriam me devorar vivo. Meu coração sentiu tanta opressão, como se estivesse sobre uma prensa. E o coração de Deus sentiu tanta opressão, como se estivesse sobre uma prensa. Uma prensa é como em uma casa de farinha, que as pessoas na casa de farinha faz a farinha e coloca aquela massa para virar rala a mandioca, depois coloca aquela massa em um saco e coloca em uma prensa para amassar, para poder virar farinha, para colocar na torradeira, para torrar a farinha, né, para ela ficar sequinha. A prensa é aquilo, imagine um saco de farinha posto em uma prensa, como é apertado e esmagado. Essa mesma sensação, né, que Jesus sentiu o coração dele como em uma prensa. Sentiu o coração uma opressão, né, como se estivesse em uma prensa, tanto que suei sangue vivo. Aí Jesus suou sangue vivo. Quem de nós já suou sangue? Quem? Quem de nós já suou sangue? Quem de nós já sofreu para chegar a um ponto de suar sangue, né? Ninguém. Nós nunca chegamos a esse ponto. Aí um sofrimento tão pequeno, tão banal, às vezes a gente fica ali, né? Atormentando, agoniando, a gente fica ali, como é que se diz? Apreensivo, né? Essa palavra, fica apreensivo com a situação. E porque ainda estamos precisando de mais confiança, né? Nós estamos precisando ter esse reconhecimento da divina vontade real. É isso, a gente, quando a gente tem esse conhecimento, que a gente medita o livro do céu, a gente vê a diferença. A gente vê a diferença ali, a gente vê Jesus falando. A gente vê Jesus falando, a meditação é Jesus mesmo falando, a gente escuta, né, a voz de Jesus. E a gente vai tendo esse entendimento, o que é que Jesus quer de nós? O que é que Jesus quer de nós? O que é que Jesus quer? Jesus quer que nós seja outro Jesus. Então, é aceitando a vida de Jesus. Que foi essa vida dele, né? Sofrimento, Jesus sofreu. E ele nunca reclamou. Ele nunca reclamou do sofrimento dele, das dores dele. Ele nunca reclamou. E a gente, às vezes, por um nada,
fica se maldizendo. A gente não tem que aceitar tudo, tem. Então nós estamos aqui para isso, para aceitar e reconhecer. E quando ficar apreensivo, sem entender o que está acontecendo, vai buscar a palavra de Deus que você vai encontrar. Deus vai lhe mostrar de alguma forma. Às vezes Deus mostra da forma mais simples. E quando você estiver com o seu pensamento fixo em Deus, você vai reconhecer. Ali na simplicidade, você vai reconhecer que Deus lhe mostrou ali. Que realmente Ele queria daquela situação. Que Deus mostra. Deus mostra, Deus usa uma pessoa para lhe falar daquela situação, para lhe trazer o que realmente é que está acontecendo, e você vai reconhecer. Você vai estar ali com o seu pensamento fixo em Deus. Deus vai lhe mostrar e você vai reconhecer, saber reconhecer. Então, quando se encontra privada de mim, aflita, vazia de todo consolo, cheia de tristeza, de labuta, de tristezas, vem junto a mim, limpe-me esse sangue, oferecendo-me essas tristezas como alívio para minha agonia amarguíssima. Ao fazer isso, você encontrará uma maneira de se distrair comigo depois da comunhão. Sempre que vir um sentimento de tristeza, de angústia, né, de desespero, a gente vai se colocar ali junto a Jesus, né, naquelas dores dele que ele sentiu, naquelas dores amarguíssimas dele, e vai sentir ali perto de Jesus para enxugar o sangue, né, dele e o suor que ele suou, né? E a partir do momento que a gente se vê naquela situação, a gente vê que ali a gente não está sofrendo nada. Nada a gente está sofrendo, né? Limpe esse sangue, oferecendo-se essa tristeza como alívio para a agonia amarguíssima. Ao fazer isso, você encontrará uma maneira de se distrair com quem? Com Jesus, né? Quando a gente se colocar ali em cada situação, a gente se colocar ali com Jesus. Vem sempre esse pensamento de Jesus, né? Dessas dores, dessa agonia que Jesus sofreu no Getsemane. Quando vir esse sofrimento, essas dores, a gente vai olhar com outro olhar para cada situação, né? E vai ver que nós não sofremos nada. E que essas coisinhas são mínimas. E temos que deixar de mimimi, né? Sempre temos que deixar isso de lado. E morrer para tudo. Depois da comunhão, não que você sofra, porque a dor mais amarga que posso dar às minhas queridas almas é privando-as de mim. Mas você pensando que com o seu sofrimento você me dá conforto, ficará satisfeita. Pois é, nós sabemos, e nós sabendo que Deus fica satisfeito com o nosso sofrimento, com nossas cruzes, nós vamos dar esse conforto para Deus e nós vamos ficar satisfeitos com a situação, nós vamos agradecer. Eu mesmo estou disposta, Senhor, a não reclamar mais de nada. Não quero, Pai, isso. Quero de jeito nenhum. Eu quero sempre estar satisfeita com tudo. Porque nós já temos esse conhecimento que tudo é vontade de Deus. Então nós não temos que questionar. Deus nos deu essa inteligência para nós reconhecer. Então, nós não vamos pensar o contrário. Nós não vamos pensar de jeito nenhum ao contrário. Em relação às visitas e atos de reparação, você deve saber que tudo que fiz no decorrer de 33 anos, desde o nascimento até a morte, o continua no sacramento do altar. Tudo que Deus fez continua no sacramento do altar, né? Por isso quero que me visite 33 vezes por dia, honrando todos os meus anos e unindo-se comigo no sacramento com as minhas mesmas intenções, isto é, de reparação, de adoração. Isso você fará em todos os momentos, todos os dias. Esses atos nossos aqui é os nossos atos na divina vontade, né? É todos os nossos atos que nós fazemos na divina vontade. É o continuamento, né, dos sacramentos de Deus no altar. E essas visitas aqui, que Jesus está falando, é as nossas meditações. Nós fazemos nossas meditações. Nós fazemos nossas meditações com a intenção de Jesus, né? O pensamento de Jesus, com o olhar de Jesus. E vamos reparando em tudo. Aí Jesus fala, isso você fará em todos os momentos do dia. O primeiro pensamento da manhã, imediante, volta diante do tabernáculo onde estou, por seu amor, e visite-me. O primeiro pensamento do dia, quando a gente acorda, né, é esse, divina vontade, reina na minha vontade. Esse é o nosso pensamento, né? Aí a gente para e pensa, quando a gente diz divina vontade, reina na minha vontade.
Aí vem uma situação e a gente quer fazer o quê? O contrário, né? O contrário da vontade de Deus. Ficar murmurando, ficar reclamando daquela situação, ficar sem entender, né? Aí o seu pensamento, você pensou, mas não agiu da forma que Deus queria, né? Deus pediu para você fazer de um jeito e você faz de outro. Deus pensa de um jeito e você quer pensar de outro. Nosso pensamento não é mais nosso, é de Deus. Então nós temos que ter esse conhecimento, nós temos que ter essa firmeza e deixar Deus pensar em nós. Isso fará em todos os momentos do dia. Primeiro pensamento da manhã, imediatamente volta diante do tabernáculo onde estou por seu amor. Visite-me o último pensamento da tarde. Enquanto você dorme, à noite, antes e depois de comer, ao começo de toda ação sua, andando, trabalhando. Enquanto assim me dizia, sentia toda confusa e sem saber se podia alcançar, fazê-lo, eu disse a ele, Senhor, peço que fique comigo até que eu tenha o hábito de fazê-lo, porque sei que contigo posso fazer tudo, mas sem ti, o que posso fazer? Eu miserável. E ele benignamente adicionava, sim, eu vou te contentar. Quando te faltei, quero sua boa vontade e qualquer darei a você qualquer ajuda que desejar. E assim fazia. Depois de algum tempo, às vezes com eles, às vezes privada dele, um dia após a comunhão me sentia mais intimamente unida a ele. Me fez várias perguntas, como se eu queria se estava disposta a fazer o que ele queria, até o sacrifício da vida por seu amor. E ele me dizia, e você me diz o que quer? Está pronta para fazer o que eu quero também? Eu farei o que você quer. Então, aqui Jesus sempre está com a gente, né? E ele aqui pergunta a gente se a gente está disposto a fazer o que ele quer. E nós temos de estar sempre disposto a fazer o que Deus quer e o que Deus nos manda. Estar sempre disposto a aceitar o que Deus nos manda, o que Deus nos dá. Independente de cada situação, o que Deus nos mandar, o que Deus nos der, nós estamos dispostos. Nós temos de agradecer e dizer amém, fiat, sempre. Em cada situação, né? E aqui ele falou, né, que vai contentar. Aí ele falou aqui bem assim, vou te contentar quando te faltei, quando Deus falta, nunca. Deus nunca falta, Deus sempre está ali presente. A criatura que é muito miserável de não entender, né? A criatura é muito mal agradecida. A criatura é muito mal agradecida, não reconhece. Em tudo Deus está. Se nós trabalhamos, nossas mãos são as mãos de Deus, né? Trabalhando, né? Nós somos instrumentos de Deus. Tudo que nós fazemos é Deus que faz em nós. Nós não temos disposição para fazer nada. Se não fosse Deus fazendo em nós. Então, nós temos de dar essa vontade para Deus todos os dias. Nós temos de morrer cada dia para essas vontades, para as paixões, morrer para tudo. E aceitar essa vontade de Deus. E não fazer essa oração, divina vontade reina na minha vontade, em vão, né? E quando nós fazemos essa oração, divina vontade reina na minha vontade, realmente é isso. A vontade de Deus reina na nossa vida. É nós aceitando a vontade de Deus. É nós aceitando os problemas, é nós aceitando as cruzes, é nós aceitando tudo. E Deus nunca vai faltar. Deus sempre vai estar ali. Mas a gente tem que ter aquele olhar divino. A gente tem que ter aquela visão divina. E orar sempre a Deus. Amém, fiat.